Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho e hoje eu tô recebendo ela, maravilhosa também. Todas as mulheres que estão vindo aqui são muito lindas e ela também não deixa a desejar. Ju, seja bem-vinda ao Eu Odeio Meu Trabalho. Muito obrigada, pelo convite. Mais Imagina. uma vez estar aqui na Avocado, nessa casa que me recebe tão bem. Já são 4 podcasts, né? Já posso me comparar aí a algumas pessoas que vieram aqui, né? Já, com certeza. Já pode se comparar. A única pessoa que veio aqui as 4 vezes foi prefeito. Você tá, requisitadíssima. Bom, mas assim, você é requisitada por toda a história que você já construiu aqui em Ribeirão também. As pessoas te chamam por conta disso. E eu já quero começar com uma pergunta, assim... vai ser um pouquinho, acho que difícil de responder, porque para todo mundo até para mim se perguntassem isso. Mas quem é Ju Baldin? Ju Baldin é mãe, é confeiteira, é jornalista e é influencer. Como é difícil, né? Eu estava pensando justamente nisso ontem. E como é difícil me definir. Porque eu sou todas essas em uma só. Às vezes eu nem sei quem sou. Às vezes você é a mãe fazendo a influência e fazendo o bolo e fica uma mistura toda, né? Sim, é difícil ali decidir em qual nicho estou. Tem uma amiga até que me fala assim, você tem que decidir para que lado que você vai. Eu não consigo. Mas como assim, na internet? Na internet, por exemplo. Eu não consigo, eu sou todas essas. É difícil. O que tu gosta mais nessas 4 personalidades que você me falou assim? Eu gosto muito do jornalismo, né? Assim, mãe, lógico, em primeiro lugar, não tem nem o que comparar, né? Não, estamos falando assim das obrigações, né? Não no caso do fato do filho. Cara, filho é uma coisa mais importante do mundo. Mas em questão de obrigações, assim, de fazer. Eu gosto muito do jornalismo. Foi o que eu escolhi para minha vida, né? As outras coisas vieram junto com o jornalismo. A parte da influência digital veio em consequência do jornalismo. Eu não trabalhava com isso, foi depois que eu entrei para a TV que resolvi me tornar uma influencer. Entendi. E a confeitaria veio depois também, né, do jornalismo. O jornalismo tem aí 20 anos de história. Tu sempre cozinhou, tu sempre fez doce em casa ou você aprendeu isso com o tempo? Não, é engraçado, né? Minha relação com doce, assim, é desde criança. Quando eu era criança, eu pedia muito pra minha mãe fazer bolo. Eu amava bolo, era louca do bolo. Comia massa crua. Sim, antigamente podia, né? Não tinha salmonela, não existia. E aí eu fui me descobrindo, né? E gostava de fazer bolo junto com a minha mãe, com a minha avó. Então, sempre esteve aí nas minhas veias a confeitaria. Você tinha aquele caderninho da família de receita que a avó deixava? Que eu lembro que minha mãe tinha. E isso ia passando. Você pegava uns caderninhos amarelos que tinha umas receitas ou escrita à mão ou colada. Antes era o caderno, agora é a internet, né? Você chegou a ter isso também na tua casa? Sim, aí a folhinha caindo do caderno, assim, aquela bem perdeu uma amarelada. receita. Isso! Mas sabe que eu sou do tempo, eu não sou do tempo da internet, né? Assim, mesmo que eu veja ali alguma receita na internet, eu tenho ali vários cadernos de receita. Eu tenho, assim, uma pilha de cadernos de receita. Físico mesmo? Sim, eu gosto do papel, né? Jornalista, né? É verdade. Eu imprimo e coloco lá, vários. Tem, assim, uma pilha de cadernos de receita, Que legal, Ju. É diferente, porque eu hoje tudo que eu vou pra internet. Vamos fazer uma receita, coisa que é difícil eu faço agora. Quando eu era solteiro, morava sozinho, eu fazia, aí queria agradar a namorada, né? Hoje ela reclama. Reclama não, ela fala assim, mas não era você que é seu cozinheiro da família? Já ganhou, né? Eu já conquistei. Cara, ela engordou bastante quando eu comecei a namorar comigo. Eu fazia, no final, eu tinha uma panela elétrica, olha só. Aquelas panelas elétricas 6 em 1 que falam, né? Eu fazia lasanha, eu fazia coisa assada, coisa frita, eu fazia tudo ali. Vou chamar você pra cozinhar então lá no meu programa do YouTube. Eu tô falando, eu fazia. No passado, eu fazia no passado. E eu ficava vendo a receita a tarde inteira e fazia sozinho em casa, porque eu não gosto de fazer nada com gente perto. Porque assim, as cagadas a gente não quer mostrar pra ninguém. Todo mundo quer ver, assim, eu quero mostrar só o pronto. Eu não quero mostrar aqui que eu fiz. Falei, nossa, errei aqui, errei o corte. Porque você consegue ir ajustando quando você tá sozinho. Sistemático. Virginiano, né? Sou virginiano. Lá. Infelizmente eu sou. Isso na vida. Isso me atrapalha muito. Mas me fala uma coisa. Jornalismo, o que te atraiu nele? É engraçado, né? Como foi que eu fui parar no jornalismo? Quando eu era adolescente, o meu sonho era ser atriz. Sério? Fiz alguns cursos e eu sou muito tímida. Pode não parecer, mas eu sou tímida. E aí eu não gostei, não me identifiquei com artes cênicas.
E o que tinha ali perto era o jornalismo, né? Que Próximo daria da TV, ali a das visibilidade. câmeras. Legal. Sim. E eu sempre gostei de questionar muito. Sempre fui questionadora. Perguntar tudo sobre a vida das pessoas. Conhecer, contar história. Então, foi ali no jornalismo que eu vi uma saída. E gostei quando comecei a fazer a faculdade. Então, foi isso que me levou para o jornalismo e, querendo ou não, me realizei ali. Mas assim, dentro do jornalismo, você tinha algum nicho que te atraía mais? TV. Mas a questão TV, assim, no sentido de... O nicho que eu digo de jornalismo. Por exemplo, esporte, notícias de crime, enfim. Eu tinha alguma coisa que te atraía? É engraçado, eu pensava no jornalismo como O padrão, tudo na TV. Isso, o William padrão. Bonner, boa noite. Isso, âncora de TV, âncora. né? Quando eu entrei como estagiária ainda na Record, lá a gente não tinha como ter oportunidades, porque eu era estagiária, né? Mas eu fechava o roteiro do jornal, do principal jornal, que era o Região Alerta na época, apresentado por Léo Oliveira, Nato Campos, e várias pessoas passaram por mim. E comecei a ter gosto por essa parte aí, de âncora. Até que um diretor de jornalismo me deu a oportunidade, quando Renata Carvalho tirou férias, eu já era formada, ele falou, você vai cobrir a Renata na apresentação do jornal. Nossa. E isso no SP Record. E foi aí que eu cobri a Renata por um mês. Caramba. Ao vivo. Como é que foi a experiência? A primeira vez sentada ali para fazer? Eu já fazia alguns quadros no programa da Paty Penteado, mas eram quadros gravados. Foi a Paty Penteado que me abriu ali as portas para que eu tivesse essa oportunidade de estar no vídeo. Tá. Mas a experiência de estar ao vivo era uma coisa emocionante, né? Assim, imagina, eu era muito nova, eu tinha meus 20 anos, experiência nenhuma, né? Maturidade nenhuma. E aquele frio na barriga. Mas sempre fui de estudar muito. Muito, muito, sabe? Fazer aulas com fono para aprimorar a minha fala. Estudar sobre o jornalismo. A Renata sempre me passou muita experiência, porque a Renata tinha uma certa experiência, né? Já. Então, foi uma experiência e tanto ali estar um mês à frente do SP Record. Você ficou sabendo dessa notícia quando? Que você iria assumir ela ali, ficar esse tempo que ela fosse ficar fora? Quanto tempo antes você ficou sabendo disso? Eu não lembro, assim. Por que eu pergunto isso? Porque, tipo, que nem você falou da preparação. Quanto tempo você se preparou para isso? Ou sempre você, tipo, desde o início que você entrou ali, você falou assim, eu preciso fazer isso para chegar ali, eu preciso fazer isso para... por isso que eu te pergunto essa questão do tempo. Como é que foi essa sua preparação para chegar até ali e fazer aquilo ao vivo? É que assim, é tudo muito de supetão, assim, na TV, né? Tudo muito de surpresa, né? Porque, de repente, tentou alguma pessoa e não deu certo, vamos jogar a Júlia lá na surpresa. Mas como eu vinha me preparando já com todas essas aulas, com fono, com a oportunidade de estar na TV em quadros gravados, eu já tinha uma certa experiência, estava preparada para que pudesse acontecer uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, né? Então, fui com medo, mas fui e fiz por merecer. E foi super legal. Que legal. Imagina estar à frente de um jornal, que era à noite, para mais de 100 cidades, né? Horário de pico, né? Que todo mundo senta para ver o que aconteceu no dia. Sim. É fantástico. Sim, foi uma experiência e tanto que eu nunca esqueço. Você tinha desde o início, quando você começou no jornalismo, o que você queria ter em mente, assim, tipo, o que você queria ter na vida em mente? Tipo, eu quero chegar ali. Você sempre foi decidida nisso? Ou não? Você falou assim, não, vou vagar por aqui, ver o que acontece. Como é que foi isso para você? Olha, essa é uma pergunta que toca o meu coração, sabe? Porque como a gente é imaturo, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente não tem maturidade para pensar nisso. Eu não sei se por falta de orientação dos pais, por falta de maturidade mesmo, né? Por ser muito novo. Não, eu não tinha. Eu não tinha ideia do que eu queria para mim. Eu não parava para pensar. Hoje, talvez, se eu tivesse parado para pensar e analisado ali o campo, talvez eu estivesse em outro lugar mesmo, né? E eu acho que isso falta para os jovens, a orientação. E foi até legal você me perguntar isso, porque assim, quando eu estava na TV, tinham 2 meninos, 2 estagiários que estavam lá comigo no programa. E eu orientava muito eles. Eu falava, vocês sabem onde vocês querem chegar? Isso quando você estava no programa recente? Na TV legal, Tati. legal. Vocês sabem onde vocês querem chegar? Vocês estão aqui por quê?
E um deles sabia demais. Caramba. Sim, queria estar lá no exterior, fazer, né, correspondente mesmo, né? E aí eu vejo como é importante quando a gente sabe um pouco mais, né? Quando a gente já tem um pouco mais de experiência, passar isso também para os mais jovens, sabe? Porque às vezes falta orientação dentro de casa, falta aquela... mesmo da gente, né? Aquele empurrão de falar, eu preciso fazer alguma coisa. Isso, porque a gente é muito novo. Você teve algum mentor na sua trajetória que você considera um mentor? Fala assim, essa pessoa aqui me ajudou, me instruiu. Você teve ou alguma referência longe, que não mesmo perto, assim, de estar todos os dias, mas assim, uma pessoa que você olhasse e você se inspirasse nela e usasse aquilo que ela falava como um caminho para você trilhar? Você perguntando aí, me vem uma pessoa logo à cabeça, né? Legal. Que é o Valmir Bononi. Valmir é um cara, assim, de coração, que não tem nem o que falar, do coração que ele tem. Ele foi... Quando eu entrei na Record, eu era estagiária ainda, e ele era repórter. Era repórter de rede, fazia matérias para Record Nacional. Maravilhoso. Até que ele assumiu a direção do jornalismo da Record. E como eu fazia o fechamento do jornal, ele ficava ali me orientando. Muitas vezes o Valmir falava até que eu era o lado mal dele, porque o Val sempre muito bonzinho, mas muito inteligente, com muita experiência. Grande parte do que eu aprendi no jornalismo foi por conta do Valmir Bononi. Que legal. E é engraçado, né? Como a vida dá voltas, né? Isso foi há 20 anos, quando eu ainda era estagiária. E agora na TV Tati eu voltei a encontrar o Valmir. Que legal. E conviver com o Valmir aí por um ano de novo. Que delícia, sabe? Relembrar todos os ensinamentos passados por ele. E ver, assim, o tanto que ele me fez bem, né? E o tanto que eu queria fazer isso pelos meus meninos lá, os meus estagiários também. Que legal. Então, acho que foi por conta dele ali que eu me vi na obrigação de instruir os meninos que estavam comigo. Que legal, Ju. Nossa, que história bonita. Qual foi o maior aprendizado que ele te deu? Que você fala assim, isso aqui eu levo pra minha vida. Eu acho que tudo, assim. A ética no jornalismo, principalmente. O Valmir é muito ético. Então, todo o cuidado ali na hora de apurar uma notícia, né? O cuidado na hora de passar, escutar sempre os dois lados, né? da entrevista. Eu acho que é isso. O Valmir é uma pessoa brilhante. Valmir Bononi. No mundo de clickbaits, né? De internet, fazendo aí chamadas absurdas, que às vezes nem tá querendo dizer aquilo, o quanto que isso interfere em relação a essa ética? Tipo assim, o quanto que as pessoas devem ter cuidado em relação a isso? Ou a internet é um mundo sem lei mesmo? Você fala, isso aí, as pessoas não estão nem preocupadas com isso. Quanto você acha que a internet prejudica nesse sentido da ética da notícia? E o quanto a TV pode ser influenciada pela internet nesse sentido de ética? Dos clickbaits, né? Hoje em dia, eu acho que é muito complicado, né? A notícia foi banalizada, né? Então, assim... vi ali na internet que tem uma notícia, uma fofoca, né? Porque é o que acaba acontecendo na internet hoje. Porque as pessoas não vão atrás da fonte, né? Não vão entrevistar a pessoa para ouvir dela o que aconteceu. Não. Um jornalista que está ali no seu cantinho, pega ali da notícia que está na internet e reproduz da forma dele. Entende? Então, assim... se banalizou muito, a gente não consulta, as pessoas não consultam mais as fontes, não vão direto às fontes. A fonte dela acaba sendo a internet. E que sentido faz isso? Acaba perdendo, que nem você falou, de você ir até as pessoas e saber delas. Eu acho que isso traz também, não só a questão de estar perto da pessoa, mas embasamento. Sim, é o diferencial. Né? A gente ia até a pessoa... Quando eu trabalhava na Record, isso há 20 anos, a gente vai e liga, e muitas vezes eu sabia até o telefone da pessoa de cor, sabe assim? Porque falava tanto com a pessoa. Caramba. Então, tem que ir lá e consultar mesmo a sua fonte para você conseguir fazer uma matéria verídica, né? E não fake news, fofocas e mais. Caramba, meu. Nossa, você falando assim, eu fico imaginando o quão trabalhoso era, né? Porque hoje em dia você pega tudo na internet. Sim. Replica no Instagram, bomba o Instagram, e começa a ganhar dinheiro com esse Instagram. E,
vira um meio para alguma coisa. Tipo assim, uma notícia que seria muito massa você fazer uma matéria hoje. Pega aí na internet, faz aí, só precisa ter notícia no site. Isso. Precisa ter clique. Hoje em dia não tem nem, assim, as pessoas não estão nem preocupadas com imagem, né? Assim, na minha época de jornalismo, lá há 20 anos, a gente ia direto à fonte, preocupado com imagem, vai dar para cobrir, não vai dar, e aí, como é que faz? Planejava-se a matéria, né? E a loucura de estar em busca ali do entrevistado perfeito, do personagem perfeito, era um trabalho e tanto. Muito, muito diferente do que acontece hoje. Assim, às vezes, conversando com os meninos, com os estagiários, você vê também a falta de vontade de ir atrás, sabe? Porque é tudo muito fácil. Não existe mais aquele jornalismo investigativo. O que a Ju Baldin pensa como jornalista? O que ela pensa das pessoas que dão notícias hoje em dia? Porque hoje todo mundo dá notícia, né? Qualquer um pode pegar um celular, gravar um vídeo e escrever um texto, enfim, que mesmo porcamente escrito, mas pode escrever um texto, enfim, aquilo viralizar. O que você pensa a respeito disso? Dessa... como é que eu posso falar? Que todo mundo hoje pode fazer uma notícia. E todo mundo parece que quer fazer isso, né? Para viralizar. Olha, é bem triste, né? Eu acho que acaba voltando no assunto anterior, né? Porque, assim, não tem uma fonte, né? A pessoa vai lá, pega o que tem na internet, vai e coloca. Às vezes até estuda estratégias para que consiga chegar em um maior número de pessoas. Porque hoje o que importa é estudar estratégias na internet para que consiga atingir o maior número de pessoas. Como ter o curso de como vender curso, né? É isso, entende? A pessoa não precisa nem ser boa no que faz, desde que consiga estudar a estratégia para conseguir atingir o maior número de pessoas. Então é triste, né? Isso para o jornalismo é ruim. Eu acho. Porque ali não mostra a qualidade do trabalho da pessoa, né? Muitas vezes é só uma réplica do que já foi passado em outro meio de comunicação. Bom, vou falar de coisa boa, vai. Parece que deu uma caída no clima falando disso. Antes de falar de coisa boa, o que você mais odiava em alguma profissão que você teve? Não necessariamente jornalismo. Em alguma profissão que você teve, assim, o que você mais odiava? Tipo, chegou num trabalho e falou assim, nossa, eu odeio isso aqui, mano. Nossa, não precisa falar o local, não precisa falar a empresa, não, nada disso. Mas o que, tipo assim... E se eu quiser falar a empresa? Fica à vontade. Aí aquela coisa, como é que é aquela notícia aquela notícia azul que aparece lá, a emissora não tem nenhuma responsabilidade por esse conteúdo. Eu trabalhei, eu fiz parte de um processo seletivo de um hospital aqui, de Ribeirão, e eu atendia público por telefone. Era um trabalho desgastante. Eu achei que você ia falar outra palavra. Mas era a mesma coisa que desgastante. Não, e assim, o mais engraçado que assim, os pacientes chegavam por nós. Eu fazia atendimento telefônico, agendava consulta. Os pacientes chegavam por nós. A gente não tinha respaldo nenhum do lugar onde eu trabalhava. A diretoria não passava as informações necessárias para que a gente passasse para os pacientes. Muitas vezes a gente fazia um estudo no Google, sabe assim? A gente, às vezes, tinha que dar resposta ali para o paciente, que questionava tanta gente. A gente tinha que estudar qual era a especialidade médica para cada assunto ali passado no telefone. Meu Deus. Foi um trabalho muito desgastante, porque além de lidar ali com pessoas que tinham problemas de saúde, procuravam atendimento médico, né? Não tinham respaldo da diretoria, que por muitas vezes a diretora do local conversava com a gente aos berros, não sabia se comunicar. Nossa, foi delicado agora. Conversava com a gente aos berros. Isso. Não sabia se comunicar. Então, assim, uma pessoa que não sabe se comunicar... Nossa. Né? É horrível. Não dá para você fazer um bom trabalho com quem não sabe se comunicar. Não. Para mim, é uma das coisas mais importantes em qualquer trabalho
é saber ter uma boa comunicação. Sim. É engraçado, né? Quando ela soube que a minha irmã era assistente de um juiz, aí ela começou a me tratar melhor. Olha só, do nada, uma epifania. É engraçado, né? E assim, era sempre tudo aos berros e acusando as pessoas. Você fez isso, mas peraí, você tem provas? Então é complicado quando você trabalha num lugar que você não tem respaldo da diretoria, você não tem apoio, né, dos coordenadores e ainda é tratado mal. Nossa, e ainda assim, atendimento ao público é uma coisa bem delicada. Eu te falei aqui nos bastidores que eu trabalhei também numa farmácia do governo e, assim, as pessoas, às vezes assim, elas não são ignorantes porque elas querem ser, mas às vezes as situações que elas estão vivendo fazem com que elas sejam ou se expressem de alguma maneira indelicada com a gente. E a gente, aquela coisa, nós estamos ali para trabalhar, nosso trabalho é atender. Você fala, beleza, te entendo, te compreendo. Tal. Você me fez uma pergunta no bastidor do que eu aprendi, e eu falei assim que não aprendi muita coisa, mas pensando aqui, retornando a história que eu vivi, eu aprendi a reconhecer, pelo menos ter empatia pelas pessoas. Que foi uma coisa assim, que às vezes estava numa situação, dependendo de um medicamento de alto custo, que, não tem de onde tirar dinheiro. Nem se ela quisesse. Não é aquela coisa assim, tipo assim, não, vou comprar para economizar. Não tinha de onde tirar. E assim, e, claro, eu tô ali para fazer um trabalho. Não tem? O que eu vou fazer se não tem? Então, tipo assim, a forma com que a gente dava essa devolutiva também era importante para mostrar acolhimento, para falar assim, olha, infelizmente, tá faltando. Mas assim, não dá aquela notícia, tipo assim, não tem, vai embora. Acolher, né? Exato. Então, tipo, o atendimento ao público, nesse sentido, eu acho que, independente da situação que as pessoas vivam, claro, elas não têm que ser ignorantes com a gente, mas, assim, uma pessoa que trabalha com isso, ao menos, precisa ter o olhar do outro. Como é que eu agiria no lugar dele? Sim. Então, é claro que eu tô falando assim, ninguém tem respaldo para ser ignorante, para ser mal educado. Ainda mais por telefone, no seu caso, que as pessoas viram monstros no telefone, né? Sim. As pessoas são, assim, mais bravas, chega pessoalmente e fala, não, tudo bem e tal. Mas no telefone todo mundo vai lá em cima. Mas eu aprendi isso, eu aprendi a ter esse olhar, tipo, como é que eu lidaria com esse problema na minha vida? Sim. E às vezes são problemas que a gente nem imagina, assim, perto da gente, né? Quanto eu aprendi ali, sabe? Ter o cuidado com a pessoa que estava ali do outro lado do telefone, sempre recebendo com carinho, né? Porque você não sabe que momento que ela está passando. Às vezes tinham pacientes que choravam comigo na linha, implorando por atendimento médico. Nossa. Isso porque era atendimento particular, né? Mas médicos tinham agenda, assim, para dali a 6 meses. Sim. E consultas caras, sabe? Não são consultas baratas. E são problemas que a gente nem imagina que existem, problemas de saúde, sabe? Então, assim, ter ali o cuidado na hora do atendimento, acolher, né? E se colocar no lugar da pessoa, né? E se fosse comigo, como eu gostaria de ser atendida, não é? Eu acho que esse é o diferencial. Isso a gente leva para a vida, né? Como um todo. E aí a gente vai, tipo, esse olhar empático em qualquer situação. Hoje, assim, eu até fiz uma série de vídeos na internet falando sobre estar ofendido. E eu tô passando por uma fase que, assim, as pessoas falam algumas coisas, eu fico ofendido dentro de mim no sentido assim, mano, nossa, me incomoda isso. Só que eu tento ao máximo não externar isso. Mas, assim, quando a gente fica ofendido com alguma palavra que alguém dá pra gente, o nosso instinto é ser ignorante. O nosso instinto é ser... Não, então eu tô com a razão, agora eu vou acabar com essa pessoa. E, às vezes, não. Tipo, mesmo que você tenha a razão, a pessoa tá te ofendendo ali, você respira. Não, então, aí você dá um caminho pra essa pessoa. Mas, é difícil. É difícil lidar com esse ataque a todo momento. E você... ter uma devolutiva empática é bem difícil. Ju, você acredito que você saiu desse trabalho e foi ser muito feliz com o jornalismo, né? Sim. Quanto tempo você ficou no jornalismo? Foram várias fases da minha vida, né? Entrei no jornalismo há 20 anos, fiquei na Record por uma temporada. Saí, fui para uma escola de curso para concurso. Fui tentar ser concurseira, porque na minha família tem muitos concurseiros. Estabilidade, né? Estabilidade.
E foi aí que eu prestei esse concurso aí que eu acabei de falar, que eu trabalhava no hospital da cidade. Aí eu fui para o Canal 20 da NET, que tinha um programa lá com o Kiko Magrini e Nianara Biguetti. Era o Holofote. Ela já veio aqui, inclusive. Nianara é maravilhosa. E aí fiquei lá no Holofote por um tempo. E aí eu voltei para Record. Isso em 2015. Em uma nova temporada, né, da minha vida, assim, depois de muitos anos. Voltei junto com o Chico Ferreira, com a Flávia. Dúvida que eu tenho, curiosidade, na verdade. Como é que é você voltar para o mesmo lugar com a cabeça diferente? Nossa Senhora! Foi uma experiência muito louca, assim, sabe? Porque você voltar para um lugar que você já trabalhou e encontrar pessoas diferentes da época, né? Quando você saiu, porque eu fui mandada embora da Record. Chegou um chefe muito louco lá nas antigas, e mandou um monte de gente embora, um monte de gente. Eu, Valmir, Pátio Penteado. E assim, foi assim, um atrás do outro, né? Ele fez um reviravolta. E eu fiquei com uma mágoa. Mostrar trabalho, né? Mostrar trabalho. Mostrar trabalho não mostrou porcaria nenhuma. Vamos falar a verdade. E aí depois voltar para um lugar da onde eu tinha sido mandada embora. E eu fui super bem acolhida pelo Chico. Eu entrei lá como pauteira, que é quem faz a pauta, distribui ali o assunto para o jornalista ir para as ruas. Nisso tinha a chefe de pauta que saiu de férias. Ele me colocou na chefia para coordenar a pauta. E depois ele viu que eu tinha potencial e eu fui para edição. Então, assim, eu voltei por cima para a Record, entende? Mostrando o meu trabalho. Então, assim, passar por isso e ver que eu tinha o meu valor, que aquele chefe louco que mandou todo mundo embora, né? Tinha feito só uma bagunça na minha cabeça e trazido prejuízos para minha vida. Porque foi o que aconteceu. Porque ali eu tinha uma posição super legal na Record. Eu era a editora-chefe do Região Alerta. Então, o que ele fez, ele deixou minha vida de ponta cabeça. Eu não conseguia me encontrar mais em trabalho nenhum. Mas voltar para a Record foi assim. Porque você ficou em dúvida de si, tipo, do teu potencial? Sim, porque ele falou assim, você não tem experiência. Você não tem experiência nenhuma. Você entrou aqui como estagiária e desde então trabalha aqui. Isso já fazia 5 anos. Você precisa passar por outros meios de comunicação para pegar a experiência e se tornar uma profissional exemplar. Por isso eu estou te mandando embora. Olha, que motivo legal. Né? Que motivo legal. Nossa! Sabe? Ou seja, você está trabalhando numa emissora, só que você precisa passar por outras para voltar bem. Oi? Eu tinha que passar por outros lugares para conhecer mais sobre o jornalismo, para ser uma boa profissional. Não bastava o que eu fazia ali. Caramba. Então, assim, me colocou... Como é que você lidou com isso? Nossa, eu fiquei muito mal. Eu entrei em depressão. E foi aí que eu resolvi sair do jornalismo. Eu falei, não quero mais o jornalismo. Caramba. O que ele fez comigo foi muito grave, né? Sim. Tanto que várias pessoas entraram na justiça contra a Record por conta disso. Porque o cara era louco. E aí eu fui buscar no concurso público uma segurança. Já que minha mãe sempre foi concursada, passou por alguns concursos. A minha irmã, formada em Direito, também estava prestando concursos. Então eu falei, agora é a hora. E aí comecei a estudar para concursos. Mas esse não é o meu caminho. Engraçado que quando eu comecei a estudar para concurso, eu trabalhava também na escola. Nossa. No Professor Pimentel. Você trabalhava lá e fazia curso à noite. Entendi. Ou seja, a carga horária de 20 horas no local. Mas o negócio é tão maluco, né? Que quando a gente gosta da comunicação, eu, junto com o Júlio Pimentel, que é o dono lá da escola, a gente resolveu que a gente ia gravar videoaulas. Então, eu fazia a gravação das videoaulas e fazia edição das videoaulas. Eu trabalhava... Você fazia o que você... Gostava. Exato. O Pimentel é aquela de esquina? Isso. Eu já fui, acho que já usou o estúdio de lá, inclusive. É bem legal, um espaço bem bacana lá. Não sei como é que era na época, né? Mas mostrou toda a estrutura. Pô, bem legal. O Júlio é publicitário também, ele é da área da comunicação. Ah, sim. Foi meu padrinho de casamento, somos amigos até hoje. Que legal. E aí você fez as suas edições ali. Sim. Falou, não posso fugir daquilo que eu gosto. Não, e aí fui prestando concursos
E aí eu saí do Pimentel. Fiquei 1 ano em casa estudando para concurso público. Até que eu cansei e surgiu uma vaga na Record. Surgiu assim, sabe? Eu falei, agora é a hora, eu vou ver qual é que é. Não tô fazendo nada. Eu vou ver qual é que é. E foi uma super experiência. O Chico me recebeu super bem. Você ficou quanto tempo lá depois? Eu fiquei 1 ano e 1 mês. Foi quando eu fui chamada nesse concurso público aí, nesse processo seletivo, que eu passei para entrar pro hospital. E, Vitão, foi uma coisa muito louca, assim, né? Porque eu sempre tive muito medo de doença, sabe? Pensar em doença, pensar que eu poderia estar com alguma coisa grave. Não sei te explicar o que é que eu tinha. Mas eu tinha medo de hospital, medo de doença. E Deus faz as coisas tão certas, assim, né? Que eu tinha que passar nesse concurso para estar ali dentro de um hospital. Então. Tinha dias que eu passava pelo corredor chorando do hospital. Eu falava, gente, eu não vou conseguir ficar aqui. Eu fiquei 3 meses trabalhando no hospital e na TV para eu conseguir me decidir em qual dos 2 trabalhos que eu queria ficar. Ah, você ficou nos 2? Eu fiquei nos 2. Ou seja, todo dia tinha 36 horas, né? Não é possível. Não dormia. Caramba! Lá na Record eu trabalhava por 6 horas e lá no hospital eu trabalhava por 6 horas também. Tava uma carga horária também já um pouquinho até além, né? 12 horas. Sim. Nossa. E aí? 3 meses para se decidir que você queria, de fato, ir pra TV? Não, pra me decidir que eu ia ficar no hospital. Ah, tá. Pra você ficar no hospital. Porque eu tinha aquela coisa do passado, né? De ter sido mandada embora da Record e tinha aquele medo de passar por isso, né? O lance da instabilidade. E como ali no hospital eu tinha a estabilidade, né? Só não tinha emocional, tinha estabilidade financeira. A emocional ficou um pouquinho de lado nesse momento. Não seria mandada embora por qualquer coisa. Foi aí que eu optei por ficar no hospital, com salário um pouco mais baixo. Mas, estabilidade. Estabilidade. E 6 horas de trabalho. Aí, você ficou lá quanto tempo? 7 anos. Caramba! Aí foi que eu fui chamada para entrar para a TV e conciliei a TV e o hospital. Aí foi para a TV Tati. TV Tati. Que foi a mais recente que você passou. Isso. Como é que foi a experiência lá? Tipo, desde o convite, o que você ia fazer, o que você fez, o que você construiu lá de legal? Foi uma experiência e tanto. Eu tenho muito a agradecer à emissora. Foi um presente que eu recebi. Porque ali eu me descobri uma nova profissional, né? Porque eu que sempre fiz o jornalismo engessado, de notícias, hard news, né? Ali eu tive a experiência de fazer um programa de entretenimento, que foi o programa Tá Com Tudo. Um programa descontraído, que eu descobri que era essa a minha cara, né? Passar alegria ali para as pessoas. Consegui fazer da minha forma o programa. Eles me deram total liberdade. Conheci pessoas incríveis. E além de fazer ali o programa de entretenimento, teve vezes que eu cobri também o jornalismo sério, hard news. Então, fiz jornalismo policial ali também, fiz o Hora da Verdade. Nossa, fez muita coisa lá. Fiz muita coisa. Foi uma experiência muito boa. Quais foram os maiores aprendizados que você tirou já mais experiente, indo para um programa de entretenimento, que você, acredito eu, que precisava também pensar numa estrutura do que você ia entregar, com a cabeça mais assim, madura e tudo mais, né? Vamos usar as palavras do primeiro rapaz que te mandou embora lá. Você passou por outras emissoras para ganhar experiência. Como é que foi para você isso? De montar isso, de visualizar um programa teu? É uma pergunta difícil de responder, assim, né? Desculpa, eu às vezes faço isso. Eu não sei nem te responder essa pergunta, porque, assim, tem coisas que eu nem paro muito para analisar, né? Porque isso é uma coisa que ainda me dói. Porque eu saí da TV por uma escolha, né? Foi escolha minha sair da TV Tati, por conta de novos projetos e tudo mais. Mas se eu parar para pensar muito, ainda me dói, porque eu tenho saudade, entende? Eu gostava do que eu fazia lá, do que eu passava lá. Então, eu procuro não pensar. Ok. Pode ser? Pode ser, mano. Agora a gente vai então para uma parte boa da tua vida, vamos. Que você decidiu. Eu já ouvi tua história em outros podcasts, inclusive. Já é o 4º que você tá aqui. Mas você, no meio da pandemia, você começou a fazer doces e começou a vender. Ou chegou uma pessoa, eu não lembro muito bem, mas chegou uma pessoa e você falou que você tem que vender, ou você quis vender. Como é que foi essa experiência de construir
o Baldinho de Delícias? Tem sido uma experiência, né? Porque eu estou construindo ainda o Baldinho de Delícias. É o lance da pandemia, né? A pandemia mudou muito a vida das pessoas. Então, a confeitaria que estava no meu sangue, né? Desde criança, veio à tona ali, na pandemia, para me despertar e me tirar daquela agonia que trouxe a pandemia. Então, eu consegui colocar nos meus doces um pouco de doçura na minha vida. Que legal. E tudo isso foi crescendo, né? Eu vi que eu precisava estudar. A chave do sucesso é o estudo. Não adianta você fazer por fazer, se você não se dedicar ao que você realmente quer. Entende? Eu estava ali fazendo, eu fazia os bolos caseiros e tudo mais. Resolvi um dia fazer um bolo confeitado. Bolo de festa. Nunca tinha feito na vida. E aí, como é que você, né, vai fazer? Coloca recheio, coloca cobertura. Não vira nada. Não vira se você não estudar. Procurar conhecimento. O conhecimento é a base do sucesso. Legal. E aí eu venho colhendo os frutos, sabe? A confeitaria vem se expandindo. Hoje eu vendo os meus produtos para pessoas revenderem. Olha. Tem food truck, tem posto, tem padaria. Caramba. Tem lugares que vendem os meus produtos. Então... Já está sendo uma fornecedora para a região aqui, para a galera. Aí, quem sabe, né? Para a região toda, já, imagina. Sim, região, estado, país, vamos pensar alto já. Então... E agora também abrindo o leque, né, com o YouTube, gravando as minhas receitas para o YouTube. Agora essa é a minha meta de vida, sabe? Me dedicar à confeitaria. Você virou uma empreendedora. Isso. Aí eu vou pegar um pouquinho no teu pé agora. E a estabilidade? Porque empreendedor, a estabilidade ela não existe. Como é que você lidar com isso? É uma coisa que eu estou aprendendo a lidar ainda. Legal. Eu acho que também... eu preciso estudar um pouco mais esse universo. Estudar finanças. Porque eu já estudei muito sobre a confeitaria. Mas eu tenho que estudar um planejamento financeiro, né? Legal. Porque a confeitaria demanda muita compra, né? Nossa, ainda de coisa pequena. Sim. Que às vezes você vai falar assim, não, mas é só R$3,50, um exemplo, né? Mas não é só R$3,50. E de repente assim, agora para Páscoa, tive que comprar vários produtos, né? E aí? E o cartão no fim do mês? Como é que faz? Sabe assim, planejamento mesmo financeiro? Eu faço isso esse mês, aquele mês eu faço aquilo outro. Pra me estruturar melhor. Porque tem final de mês que eu fico louca, descabelada, sem saber o que fazer. Meu Deus, meu cartão! Né? Mas o conforto de estar na minha casa... de estar com meu filho num perrengue, né? Ele com febre, tô em casa. Ele doentinho, tô em casa. Consegue dar uma atenção pra ele? Consegue Quando dar. não é convidada pra um podcast, tem que deixar aí com a mãe. Tá vendo que mulher comprometida? Não, com certeza. Se fosse eu, já tava... Se eu tivesse um filho, infelizmente não vai dar, tem que olhar o filho. Mas é isso, né? É a possibilidade de estar perto do meu filho e dedicar a alguma coisa minha, né? Sim. O empreendedorismo, ele tem as suas partes muito, muito legais, assim. Tirando, assim, essa parte da instabilidade, que aí eu já tenho uma visão um pouco mais geral, que instabilidade não vai existir em qualquer lugar, né? Infelizmente, a gente vai estar suscetível a muita coisa. Mas ele dá, na minha lista de prós e contras, o empreendedorismo, ele me dá muito mais prós do que contras. Claro que tem os seus contras, não é mar de rosas, né? Você sabe que tem que pagar conta, você sabe que tem que administrar. Isso, a gente está falando de pandemia, então a gente está falando de mais ou menos aí de 2 anos que você está com o Baldinho de Delícias. É isso, mais ou menos? Isso. E começou de supetão. Você não falou assim, vou me organizar e abrir uma loja minha ou vou abrir um negócio meu. Não, você começou e foi. Isso. Você falou que precisa estudar o financeiro e tudo mais. Como é que você tem feito? Qual é o seu processo de você administrar isso hoje? Com as vozes da sua mente, né? Porque, infelizmente, não teve ainda toda uma estrutura. Mas como é que é para você administrar tudo isso? Fazer doce, financeiro. Tem que encomendar isso. Tem pessoa que está me pedindo ali. Como é que é o seu processo de organizar tudo isso? Então, como a demanda cresceu agora, eu ainda estou me organizando. Porque além de confeiteira, né, eu tenho a parte ali de gravar os vídeos
para o YouTube, eu sou influencer, eu sou jornalista. Então, lidar com tudo isso ainda está em construção. Eu não queria estar na sua pele. Não, e assim, a gente quando empreende, você mesmo estava falando nos bastidores, ontem você estava editando, né? Sim. A gente não para. E às vezes a nossa diversão está no nosso trabalho. Uhum. Entende? Ai, não tenho nada para fazer, vou trabalhar. Não é? Ai, não tenho nada para fazer, vou criar um vídeo ali para postar. Ai, como é ruim isso. Viu? Viu como você se identifica? Você também empreende, então você entende. Sim, sim. A gente não pode parar. A gente... Não é nem que a gente não pode, a gente não consegue. Eu não sei você, mas eu não consigo. Tem horas que eu não consigo parar. Até preciso, né? Porque senão a gente acaba ficando doido. Sim, precisa dar equilibrado na balança. Mas, de fato, eu mudei para Ribeirão recentemente. Acho que faz uns 4 meses que eu estou em Ribeirão. Mas não, vou Ribeirão, porque eu morava em Luiz Antônio. Moro ainda, de final de semana eu vou para lá, mas durante a semana eu tô aqui. Aí eu falei assim, não, tem mais tempo em casa. Que eu tô agora na cidade. Então, tipo, para chegar em casa, 5 minutinhos. Beleza. Antes eu saía daqui por volta de 6 horas da tarde, que eu tinha que pegar minha esposa no trabalho e ir pra casa. Agora você sai 7h30. Quem dera ser 7h30, né, Zanon? Ai, meu Deus, olha lá. Não, hoje, por exemplo, hoje tem podcast marcado às 19, né? Provavelmente eu vou sair daqui 9h30, 10 horas. Então, tipo, amanhã também tem podcast marcado. Então, não dá. Eu fico muito mais tempo aqui hoje trabalhando do que eu indo pra Luiz Antônio. Eu tinha o compromisso de passar, não, tem que pegar minha esposa e ir pra casa. Então, tipo, tinha esse compromisso aqui. Não tem mais esse compromisso aqui. Então, tipo assim, sou só eu. E aí eu vou. Aí você dá 5 horas da tarde, você fala assim, dá pra começar um negocinho aqui, vou terminar isso aqui. Aí você começa. Aí você vai ver 7h30, você fala, tem que ir embora porque eu tô com fome. Não é nem porque tem que ir embora porque tô saturado do trabalho, tem que ir embora porque eu tô com fome. Então, realmente, a gente trabalha muito mais. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o tempo, né? E saber que a gente tem que... ter um tempo de descanso, porque isso também ajuda a gente a pensar no nosso negócio, né? Não adianta ficar ali 24 horas trabalhando, porque você não vai ter insights, né? Você não vai ter... As pessoas chamam de descanso criativo. Isso. Eu fui passar férias recentemente agora, fiquei 5 dias fora. Mas, cara, tava de uma paisagem linda, deitado, tomando uma margarita, acho que é que fala. Bonitinho aqui e tal, uma paisagem legal. Peguei o celular e comecei a escrever um projeto. Minha gente, meu Deus do céu, nas férias. Nas férias, mas assim... Descanso criativo. Mas assim, é o que você fala, tipo assim, eu não tô fazendo nada, vou trabalhar, pra nós é uma realidade. É claro que não, assim, claro, existem momentos pontuais, vou dar uma dormida aqui, vou fazer isso. Mas a gente trabalha bastante porque realmente eu gostei muito disso, não tô fazendo nada, vou trabalhar. Realmente. Mas eu tenho certeza que hoje você tá muito mais feliz do que quando você trabalhava lá na farmácia, né? Com certeza. Porque você faz o que você gosta. Mais do que na contabilidade que anteriormente eu trabalhava, mais do que na feira livre que eu trabalhei, mas muito mais, muito mais. Cara, é uma realização. Você vive, eu tô vivendo isso hoje, você também tá vivendo essa realização. É muito mágico. Claro, nem tudo são flores. No empreendedorismo, lógico. Nem tudo são flores, não é legal todo momento, tem responsabilidade, é aquela coisa, não tem o patrão? Tem sim, você tem seus clientes. Todos os seus clientes são seus patrões. Sim. Todos. Você tem 10 patrão. Uhum. Já era. E então, seu cartão de crédito também. Tem o seu cartão de crédito que manda, que vai definir muito. Aí você expande, vamos supor, abre uma loja, você tem aluguel, aí você vai contratar uma pessoa, você tem funcionário. E aí, a preocupação, ela sempre vai expandindo. Aquilo que eu te falo, a lista do prós e contras existe, por enquanto o pós tá legal. Eu adoro viver desse jeito. Mas me fala uma coisa, além de estar com teu filho, tá? Que é uma prioridade máxima que o empreendedorismo te deu, de tu ficar ali, o que tu curte na vida que você vive hoje, no empreendedorismo, de ter o teu negócio, de se desenvolver? Além do teu filho, eu já tirei essa daí que eu sei que era a tua principal cartada. Você quer saber o que eu faço na minha hora de lazer, isso? O que tu gosta, assim? Na vida que você tem hoje, o empreendedorismo te deu muitas possibilidades. Entendi. O que você gosta de fazer? Eu procuro tirar uma hora ali do dia, para mim, para poder ir à academia, porque eu acho que isso ajuda não só o corpo, mas a mente, né? Então, a academia ali é um pouco da minha a fuga do trabalho, sabe? Então, eu vou lá, esqueço de todos os problemas, canso o corpo, né?
a mente... Aquela frase, né? Vou cansar o corpo e descansar a mente. Isso, é isso. Tem vezes que eu até pulo academia, né? Eu falo, não vou na academia não, porque eu tenho que trabalhar. Às vezes eu vou meia hora. Mas eu me forço aí, pelo menos 3 vezes na semana. Ah, é meia hora, mas vamos. Porque senão você vai passando por cima de você, né? Eu tô precisando pegar isso aí de novo, viu? Porque a academia eu tô pulando já faz 3 semanas já que eu tô pulando direto. Mas precisa cuidar. Não, e a semana passada eu fui direitinho, fui aí 3 vezes na semana. Podia ter ido mais? Podia. Mas foi uma coisa delícia, sabe? Assim, eu fui lá, fiz uma aula de spinning, depois fiz uma aula de local. Falei, nossa, você sai de lá renovada, né? Sim. Gasta toda a sua energia, deixa lá a coisa ruim e vai trabalhar com mais fervor. Então, eu acho que pensar que esse tempo te beneficia faz toda a diferença. Porque mesmo assim eu me cobro. Eu estou indo na academia e não estou trabalhando. Eu tenho que entregar o produto tal, estou na academia. Cobrança. Cara, isso é... Nossa, você falando aí, eu me cobro pra caramba também. Você se identifica? Nossa, mas muito. Porque às vezes, tipo assim, eu falo, a academia de manhã é muito lotada, né? O horário das 6 às 7h30, 8h é muito cheio, porque as pessoas vão antes de ir pro trabalho. Aí você fala, pô, mas a gente tem um horário flexível. Cara, me incomoda num tanto. Tipo assim, vamos supor, 10 da manhã, que é um horário tranquilo. Me incomoda num tanto eu estar na academia. Eu falo assim, não, mano, eu preciso trampar, caramba. Como assim eu tô aqui na academia 10 da manhã? Mas quando eu trabalhava por conta, eu pensava, quando eu tiver meu negócio, 10 horas eu posso estar na academia. Lá. Amigão, não dá, eu não consigo. Tipo, me incomoda o que você falou de, podia estar entregando uma coisa para um cliente, podia estar fazendo isso. É a mesma coisa. Então, eu tento procurar, assim, horários que não vão me pegar tanto. Então, tenho que buscar meu filho na escola meio-dia. Eu saio de casa às 11h15. Vou pra academia, faço meia hora, 15 para meio-dia, tô indo buscar ele. Já faz no meio de um compromisso, já. Sabe? Porque assim, legal. Aí não tem como você fugir, né? Não tem fuga. Aí vai. Vai embora. Vai. Ju, eu quero uma dica prática de Ju Baldin. Pra quem tá assistindo a gente. Pessoa que quer começar um negócio novo ou tá com alguma dificuldade no seu trabalho, tipo, que nem você passou. O que você dá de dica prática para essa pessoa? Dica prática. Eu acho que não tem como começar um negócio se você não se dedicar, não buscar estudos, conhecimento. Conhecimento é a chave do sucesso em qualquer área. É no jornalismo, é na confeitaria, é no empreendedorismo de qualquer forma que seja. Então, assim, o sucesso é o conhecimento. Busque conhecimento na sua área e colha. Demora para colher? Talvez, né? Mas sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. Cara, maravilhoso isso. Eu tenho muito essa filosofia de estudo, tem que estudar, tem que me dedicar. Eu comecei a ler muito mais depois que eu abri minha empresa. Porque o quanto isso enriquece a gente. Sim. Cara, é gigantesco. Você teve alguma experiência nesse sentido? Tipo assim, de você ter pego um livro ou um autor que você falou, esse cara aqui é bom, me ensina muito. É engraçado. Eu também tô numa coisa assim, eu não consigo estudar nada que não seja dentro da minha área. Vitão, eu tô assim... Imersão total na confeitaria. Então, o que você estuda? É Bruna Rebelo, é Docis, são os cursos lá do Top Class. Então, assim, estou por imersão de confeitaria. Não consigo pegar nada. Não sei se é legal, né? Porque estou bitolada ali no mundo da confeitaria. Igual eu te falei, precisaria estudar um pouco sobre finanças. Cara, mas assim, quando eu fiz faculdade de psicologia... 5 anos, né? Bonitinho, TCC e tal. Cara, chegava no final de semana, eu não queria nada relacionado à psicologia. Saiu um seriado na Netflix na época, Mind Hunter, se eu não me engano. Eu falava da mente dos psicólogos. Sai daqui, mano. Eu tô estudando isso aqui a semana inteira. Então, às vezes é bom você pegar uma coisa de diferente do que você tá fazendo. Mas eu te entendo super. Você falando da confeitaria, eu assisti um seriado na Netflix de um francês, eu não sei se você já viu. Ele faz doces, né? Tipo, vamos supor, um exemplo. Ele colocou uma caixinha de música.
Cara, ele faz aquilo ser funcional e é tudo de chocolate, aí tem doce. Cara, é fantástico, é incrível esse mundo. O meu filho ama assistir esses seriados aí de confeitaria, que faz bolo em formato de bolsa, bolo em formato de pato, né? Essas coisas assim. Meu, bizarro. Tu já chegou a fazer alguma coisa nesse sentido, não igual, mas nesse sentido? Não. Tipo, alguma coisa diferente, um objeto? Nunca chegou a fazer? Não. Mas não. tem vontade ou não? Você fala, isso aí é só pra entreter a galera. Eu quero fazer a galera ficar legal com os doces, comer pra caramba. Não, essas coisas muito diferentes, assim, acho que não, né? Eu gosto do bolo mais tradicional, confeitado, tudo assim, muito diferente, não. Aí, deixa eu aproveitar aqui. Olha lá, gente, eu trouxe presente, docinhos. Eu já vou deixar claro aqui, a Daniela não assiste mesmo, ela não vai saber que eu ganhei. Não, nossa ela senhora. Só vê os cortes. Olha lá. Ó, mas mostra não aqui, vai ó. cortar isso, né? Não vou cortar. Isso aqui é um cone. É um cone? Cone trufado, esse é de casadinho, leitinho com brigadeiro. Isso aí tem que comer com a esposa, então. Tem trufa. Essa é uma trufinha de brigadeiro. Uma trufa bonita. É grande, viu, galera? Ah, é grande. sem miséria. Dá pra dividir, mas não é o caso aqui. E tem mais uma, também de casadinho. Esse é de brigadeiro. Nossa, brigadeiro é maravilhoso. Ó, tá tudo aqui. Zanon, não vou dividir contigo, tá? Desculpa. Não vou fazer isso. Nem vou dividir com a minha esposa. Oh, meu Deus. Sacanagem você. Ju, queria agradecer muito você por ter vindo aqui. Cara, se você que tá assistindo aqui, você não sabe. Você tá vendo aí segunda-feira, meio-dia, que é o horário que sai isso aqui. Então, você tá perto de 1h. Mas, cara, hoje é uma segunda-feira, 8h30 da manhã, ela veio aqui para gravar. Muito obrigado de verdade pela tua disponibilidade. Você é sempre uma simpatia de pessoa. Meu, trata a gente super bem. Eu gostaria que você deixasse um recado, se você quiser, pra galera que tá assistindo a gente. Quem tá assistindo a gente, muito obrigada por ter parado um pouco para conhecer a minha história. Me siga aí nas redes sociais, Instagram, @Ju_Baldin, tem também o Baldin de Delícias, para você conhecer um pouco mais da minha história. E um beijo especial, para toda essa equipe da Avocado, que sempre me recebe com muito carinho. Vitão, essa é para você. Quando eu te conheci aqui, junto com o Beto Spiga, eu falei, gente, ele é diferenciado, um cara especial. Sucesso para você, viu? Muita luz no seu caminho. E vou voltar para contar assim, que estou abrindo franquias do Baldinho de Delícias. Escreva o que eu tô te falando. Que isso. Obrigado de verdade pelo carinho. Eu quero, assim, cara, desejar para você tudo de bom, que teu negócio prospere, que você volte aqui no Eu Odeio Meu Trabalho para falar das suas franquias. E parabéns por tudo que você está fazendo. Você que está aqui comigo, que acompanhou até esse momento, tudo que a Ju falou aqui vai estar na descrição, o Instagram dela, o Instagram da confeitaria dela, tudo, até link de compra, se quiser me mandar, vou colocar aqui para o pessoal adquirir também. Então, você que está até aqui comigo, você, Erivelton, você que é o Erivelton sempre está assistindo, que é um fanzaço nosso. Beijo no seu coração, obrigado por você estar aqui com a gente. Então, nossa, esqueci de falar isso no começo ainda não. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, que isso ajuda. Oi? Nossa, esqueci do e-book. Nossa, mas será que a galera... tem um e-book aí, Como Criar Novas Oportunidades, também vai estar aqui na descrição. E obrigado por você estar aqui comigo. Beijo!